Meus irmãos, nesta quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, o Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvir Jesus. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: "Esse homem recebe os pecadores e come com eles." Contou-lhes então esta parábola: Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? E achando-a, alegre a põe sobre os ombros, e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que do mesmo modo há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este texto do capítulo 15 é o coração do Evangelho de Lucas. O capítulo 15 traz, portanto, em São Lucas, as 3 parábolas da misericórdia. Esta da ovelha perdida, a da moeda perdida e a parábola que é a mais famosa, que não está na liturgia desta semana, que é a parábola do pai misericordioso ou do filho pródigo. Então são 3 parábolas em que Jesus, confrontado pelos fariseus e pelos doutores da lei, do porquê ele comia, ele se relacionava com os pecadores, Jesus vai contar estas parábolas, estas histórias, para dizer como é o coração do Pai, como é o coração de Deus. E é muito importante porque essas 3 parábolas, as parábolas da misericórdia, elas vão justamente nos introduzir a este tema de hoje, que é o tema do céu, nesta nossa catequese sobre a escatologia cristã, porque para a gente entender o céu, a gente precisa entender o coração de Deus. E a gente precisa entender qual é a vocação do ser humano. A vocação do ser humano é justamente a vocação à santidade. A vocação do ser humano é justamente a vocação de viver com Deus, de se relacionar com Ele e de viver com os irmãos e se relacionar com os irmãos. Isto é o céu. O céu é justamente quando a gente consegue, de maneira plena, de maneira perfeita, se relacionar com Nosso Senhor, se relacionar com Deus, ter esta visão beatífica que a gente chama na teologia, a visão beatífica justamente que é esta possibilidade de ver Deus face a face. Aquilo que São Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 12, que até então nós vimos como que num espelho, vimos Deus de uma maneira desfigurada nesta vida, mas quando chegarmos na eternidade, veremos o Senhor face a face. Veremos o Senhor nitidamente. Então, este ver Deus é justamente esta possibilidade de com Ele nos relacionar. É isto que São Tomás vai dizer, São Tomás de Aquino vai dizer para a gente. Na vida eterna, a primeira coisa é que o homem se une a Deus. Portanto, o próprio Deus é o prêmio e o fim de todos os nossos esforços. Essa união consiste na perfeita visão. Agora vemos como num espelho em enigma. Então, veremos face a face. Então, isso nos mostra esta realidade do céu. A partir do texto do Evangelho de hoje, das parábolas da misericórdia, o que Jesus vai nos ensinar com estas parábolas
é que o desejo de Deus é que todos os seus filhos se salvem. Meus irmãos, Deus não quer a perdição de ninguém. Deus não quer que ninguém se afaste dele. O Antigo Testamento já dizia que o nosso Deus é um Deus ciumento. Mas não é ciumento nesse sentido em que os namorados sentem ciúmes, em que os casais sentem ciúmes, em que os amigos sentem ciúmes, em que no trabalho os colegas sentem ciúme uns dos outros, mas não, os ciúmes que Deus sente pelos seus filhos é justamente neste sentido da predileção, é neste sentido de querer ter por perto, é neste sentido do amor. Então Deus, esta é uma primeira realidade que nós precisamos entender. Deus, Ele quer a salvação de todos. E esta é a vontade de Deus. E nós encontramos esta vontade de Deus na boca de Jesus. Não só nas parábolas da misericórdia que nós ouvimos no Evangelho de hoje, mas também, por exemplo, no Evangelho de São João. Se nós pegarmos o capítulo 3 do Evangelho de São João, versículos 15 a 18, nós vamos encontrar um trecho muito conhecido, em que Jesus, falando com Nicodemos, Jesus vai dizer: pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más, pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Veja, meus irmãos, pois Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único ao mundo, não para condenar o mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Então esta é a vontade de Deus, esta é a vontade do Pai, é que todos se salvem, e por isso ele envia Jesus Cristo para dar esta possibilidade de salvação, para resgatar a humanidade ao seu sentido original, aquela que era a vontade do Pai lá no início, lá no paraíso. Então Jesus, ele traz a humanidade de volta à sua realidade primeira, a realidade da qual ela saiu do coração de Deus. Nós podemos avançar um pouco mais no mesmo Evangelho de São João, porém agora no capítulo 5, nos versículos 25 a 29, mais ou menos naquela mesma linha do diálogo de Jesus com os fariseus, nós teremos agora aqui Jesus dizendo: em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu o poder de exercer o julgamento, porque é filho do homem. Não vos admireis com isto. Vem a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo segundo o que ouço, e meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vejam,
Meus irmãos, Jesus é muito claro, ele vem dizer que chegará a hora em que dos sepulcros sairão aqueles que lá estiverem e ressuscitarão, uns para a salvação eterna, outros para a condenação eterna. Isto é o que o Papa Bento XII, em 1336, na sua Constituição Beatíssimo Deus, sobre esta doutrina do céu, do inferno e do purgatório, ele vai justamente dizer isso, que aqueles que vivem, que morrem na amizade com Deus, desde antes de Jesus, mas devido à ressurreição de Jesus, estes verão a Deus face a face. Inclusive aqueles, diz ele, que passarem por um processo de purificação, que é o que nós chamamos hoje de purgatório. E ele diz, aqueles que viverem longe de Deus, aqueles que morrerem no pecado mortal, estes são condenados. Mas veja, a vontade de Deus é a salvação. Deus, ele faz de tudo para que nós vivamos eternamente com ele. É por isso que ele envia Jesus para quebrar aquela corrente do pecado que nos amarra, para restituir a ligação original com o Pai. Esta é a missão de Jesus, é isto que Jesus vem fazer. E é muito importante nós termos essa consciência, porque este é o nosso destino, esta é a nossa destinação. A nossa vida, meus irmãos, é como se fosse uma carta, ou hoje na era da tecnologia, como um e-mail, em que onde a gente coloca lá o endereço. Este endereço é o céu. Este endereço é o céu. O problema é que o pecado faz com que esta carta se desvie no meio do caminho e saia da rota rumo ao destino idealizado por Deus, rumo àquela e nos tira da rota daquela destinação idealizada por Deus. E Jesus, no evangelho que nós ouvimos agora, nesses trechos de São João, deixa muito claro, Jesus deixa muito claro quais os critérios para o julgamento de Deus. Esta vida de acordo com a justiça, de acordo com a verdade, de acordo com o amor aos irmãos. Este é o critério, é aquilo que nós dizíamos na segunda-feira, é viver bem esta vida, porque não existe vida eterna se eu não passar por esta vida na carne, nesta vida terrena. E é aquilo que o Apocalipse vai dizer lá na frente, que Deus vem para construir novos céus e nova terra. Então Deus quer salvar a humanidade como um todo, a criação como um todo. Deus não salva só o ser humano, mas ele salva a criação. Ele restitui a criação inteira, ao cosmos, a sua dignidade original, aquela dignidade do Gênesis em que Deus olha para a criação que ele acabara de fazer e ele constata que tudo era bom. E quando ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança, veja, Deus nos cria para a vida nele, é tanto que ele nos cria a sua imagem e semelhança, e ele olha para o homem e a mulher, criados para viverem de acordo com a sua vontade, para terem a vida com ele e nele. Quando ele olha para aquela realidade, ele vê que tudo era muito bom. Nós não somos criados, meus irmãos, para qualquer coisa. Nós não somos criados para uma vida mesquinha. Nós somos criados para a vida em Deus. E isto nos consola, porque se nós dizíamos lá na segunda-feira que a realidade da morte nos assusta, quando estamos confrontados com esta possibilidade da morte, qual é o nosso consolo? O que é que nos alegra? O que é que nos enche de esperança para continuar a caminhada? É justamente esta certeza de que o Senhor nos quer vivendo para sempre com Ele. E eu já disse na segunda-feira, eu retomo hoje aqui uma frase de Tertuliano, que era um pensador do começo da igreja, dos primeiros séculos, em que ele diz: não se é cristão se não se crê na vida eterna. Eu usava um termo que é a condição sine qua non,
é condição essencial para ser cristão, é crer na vida eterna. Nós temos 2 ou 3 artigos do nosso creio, da nossa profissão de fé, que vão dizer isto. Eu creio na ressurreição da carne, na vida eterna. E creio na comunhão dos santos, que é justamente essa expressão da igreja triunfante, na comunhão dos santos, e a igreja padecente também, porque quando rezamos pelas almas do purgatório, nós rezamos justamente nesta comunhão. As 3 igrejas, a igreja militante, que é esta que fazemos parte aqui nesta vida, a igreja padecente, que são os fiéis do purgatório, e a igreja triunfante, que são os santos, os anjos, a Virgem. Veja, é esta realidade que o Senhor coloca no nosso coração. Mas eu gostaria de retomar o número 2 da Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, no Concílio Vaticano II. A Lumen Gentium vai tratar desta experiência do céu, deste desejo de Deus de que nós nos salvemos, de que nós vivamos para sempre com Ele. E a Lumen Gentium vai dizer justamente isso, que o Pai quis elevar os homens a participar da vida divina. Veja, não é pouca coisa, eu repito. Nós somos chamados por Deus a participar da vida divina. E quando o pecado desfigura esta condição de imagem e semelhança de Deus, quando o pecado, a maldade, nos afasta desta presença de Deus, da presença dos irmãos, diz a Lumen Gentium, Deus não nos abandona e envia o seu Filho e concede auxílios, isso diz a Lumen Gentium, Deus concede auxílios para que o ser humano se salve. Um desses auxílios é a igreja. Por isso que a Constituição Dogmática, em que a igreja se explica e se define, vai tratar desta realidade. A Lumen Gentium diz a igreja, ela é alguém que reflete a luz que é Cristo e que leva esta luz para a humanidade, para a sociedade, inclusive para aqueles que não são cristãos, porque mesmo eles podem se salvar se praticarem as obras de Cristo, ainda que não acreditem no Cristo. Ainda que não sejam membros da igreja, mas se tiverem um coração sincero, se tiverem essa disponibilidade, podem um dia alcançar a salvação, porque procuram viver, ainda sem saber, estes ideais tão belos e tão sublimes que o Pai coloca no coração humano e que o Pai quer para o ser humano. Então a igreja aí se define no Concílio Vaticano II, não como alguém que vai dominar a vida das pessoas e querer impor coisas para o mundo e para a sociedade, mas a igreja vai se definir como um instrumento, como um sacramento, ou seja, como um sinal da salvação, um sacramento universal da salvação, um sinal pleno, com todos os elementos daquilo que precisamos para obter a salvação, daquilo que precisamos para chegar ao encontro de Deus e à vida em Deus. E por isso Jesus vem para cumprir a vontade do Pai, e como nós vimos no Evangelho de São João, ele revela a nós o mistério do Pai, ele revela a nós a vontade do Pai. Por isso aí entra um dado importantíssimo, meus irmãos, que eu queria que vocês se atentassem. Não existe estudo da escatologia se Cristo não estiver no centro. Jesus, ele é o centro da escatologia cristã. Se nós pensamos na possibilidade de vida eterna, se nós pensamos nessa possibilidade desta vida após a morte, nós só podemos pensar isto a partir de Jesus, porque ele vem justamente para resgatar, para fazer de novo este elo de ligação entre a humanidade que estava ferida pelo pecado com o Pai. Então só é possível entendermos a escatologia, entendermos estas realidades a partir do Cristo. A partir do Cristo.
Porque a ressurreição de Jesus, ela não é... A ressurreição de Jesus é o que move e é o que proporciona esta possibilidade da vida eterna. Eu pegaria ainda um trecho de São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 4 a 10. Foi um dos textos de semanas anteriores, da primeira leitura, nós até acho que comentamos sobre ela. São Paulo vai dizer aos Efésios: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Deus, quando estávamos mortos pelo pecado, Ele nos edifica, Ele nos vivifica a partir de Cristo, juntamente com Cristo. Pela graça fostes salvos. Veja, por isso que Jesus conta as parábolas da misericórdia para os fariseus, para dizer que o que nos salva não são os nossos méritos, não há meritocracia na salvação. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela misericórdia infinita do Pai. É só por misericórdia, ninguém tem mérito na salvação. Eu já disse isso semanas atrás, é só a misericórdia de Deus, porque nenhum de nós merece a salvação. Se nós merecemos a salvação é porque ela foi comprada pelo sangue do Cristo. É por Ele que somos salvos, por amor do Pai. Então, quando nós observamos e lemos este trecho de Efésios, nós compreendemos que nós não podemos rotular, nem julgar, nem nos classificar melhores que os outros, nem nos acharmos mais santos do que os outros, mais importantes do que os outros, porque isso não é isto que salva. O que salva, sim, são as obras que praticamos, mas que praticamos a partir do amor de Deus. E quando praticamos o bem, nós praticamos o bem porque fomos feitos por Deus, porque a graça de Deus nos tocou e nos inspirou, o Espírito Santo soprou nos nossos corações para que possamos praticar o bem. A gente não pratica o bem por vontade própria, a gente pratica o bem a partir da experiência de amor que fizemos com Deus. A partir da experiência de amor que fizemos com Deus. E não porque somos melhores. É isto que Jesus explica para os fariseus quando conta no Evangelho de hoje estas parábolas da misericórdia. A ovelha estava perdida, a ovelha não sabia mais como voltar. A moeda estava lá em algum canto da casa. Ela só se recupera, ela só encontra de novo o seu lugar porque o pai vai atrás dela, porque a mulher vai varrer a casa e procurar. E tanto o pastor quanto a mulher que procura essa moeda são imagens de Deus. Não são imagens do esforço humano, são imagens do coração de Deus. É Deus que vai ao encontro, é Deus que quer nos resgatar. E continua São Paulo. Pela graça fostes salvos, e com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus, a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco. A bondade de Deus, a bondade do Pai, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se encha de orgulho, São Paulo nos adverte. Pois somos criaturas dele, criados em Cristo para as boas obras que Deus já antes preparara para que nelas andássemos. Então as boas obras, na verdade, são de Deus, não são nossas. Por isso que nós precisamos pedir sempre a graça do Espírito Santo para andarmos nas obras de Deus. E Deus vai nos conceder a graça de trilharmos o seu caminho. É Ele que nos concede esta graça.
esta graça maravilhosa. E isto é o céu. E o Concílio Vaticano II, numa outra Constituição, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças, em que a Igreja trata da relação dela com o mundo, no número 3 vai dizer: a humanidade se entusiasma pelas próprias descobertas. E este é um risco que a Igreja constata. Quando os cientistas descobrem algo novo, descobrem a cura para uma doença, como estão buscando a cura, a vacina para o Covid. Veja, a humanidade se alegra, se enche de orgulho, de ego, por conta dessas descobertas humanas. Mas ao mesmo tempo ela se debate, diz a Gaudium et Spes, a humanidade ao mesmo tempo se debate angustiada de saber qual o lugar, qual exatamente a missão do homem no mundo e para que serve todo o esforço da humanidade, por exemplo, para estas grandes conquistas. E qual o destino último do homem? Para que criamos tudo isso? Para que temos as invenções, as ciências? Pergunta a Gaudium et Spes, e ela vai responder: qual o destino último do homem e da mulher? Justamente a Igreja quer estabelecer um diálogo com a família humana e levar para esta família humana, que às vezes se perde na sua própria inteligência, que às vezes se perde nos próprios dons que Deus a concede, diz a Igreja sendo um sacramento de salvação, então dialoga com esta família humana, apresenta a luz do Evangelho, traz a luz do Evangelho, coloca o Evangelho para iluminar estas realidades, dispensa as energias salvadoras que a Igreja recebeu do seu fundador para salvar a pessoa do homem e da mulher, obviamente. E diz a Gaudium et Spes, para salvar o ser humano em corpo e alma, em coração e consciência, em inteligência e vontade. Veja, a Igreja no Concílio Vaticano II vai nos esclarecer algo importante, porque desde o tempo de Platão havia essa ideia de dualista, que nós chamamos na escatologia, desta separação alma e corpo, que a doutrina tradicional da Igreja ensina, mas que os teólogos querem acentuar um aspecto muito importante, que apesar de termos alma e corpo, da teologia da Igreja ensinar que elas se separam no momento da morte, que a alma ressuscita imediatamente, que o corpo aguarda até o juízo final, mas os teólogos querem acentuar, e a teologia moderna quer nos acentuar, e o Concílio Vaticano II, há 50 anos atrás, quis acentuar que o ser humano não pode se pensar em salvar apenas a alma, porque o ser humano não é feito apenas de alma, ele é feito de alma e corpo. Então, o concílio vai nos apresentar que a função da Igreja para o mundo é justamente salvar a humanidade na sua plenitude, na sua totalidade, não só a alma. Então, quando a gente fala devemos salvar almas, é correto, mas seria mais correto nós dizermos: queremos salvar o ser humano, a pessoa humana, que é feita de alma e de corpo, de coração e de consciência, de inteligência e de vontade. Aí nós superamos essa ideia de Platão lá da antiguidade. E vamos até desenvolvendo um pouco essa mesma linha que Santo Agostinho também desenvolveu lá no século IV, desta dualidade de alma e corpo. Mas que o concílio vai nos apresentar nesta possibilidade de salvar o homem e a mulher na sua totalidade. Que bonito a Igreja se definindo e apresentando esta sua vocação de salvar o ser humano como um todo. E o Catecismo da Igreja Católica, nos números 1023, 1024, quando pergunta o que é o céu, ela vai definir, o Catecismo da Igreja vai definir que estar no céu é morrer na graça e na amizade de Deus.
A gente dizia na segunda-feira, oxalá nós possamos nos preparar para a nossa morte, para que quando morrermos, morramos na amizade e na graça de Deus. Porque aí, aqueles que morrem na amizade e na graça de Deus, vivem para sempre com Cristo. Isso é o céu. Ser para sempre semelhantes a Deus. É o que o Papa Bento XII coloca na sua Constituição Benedictus Deus, lá de 1336, quando ele define esta doutrina da salvação. Então o céu, meus irmãos, e aí a gente vai caminhando para o final, o céu não é um lugar apenas. O céu, ele passa a dimensão do tempo e do espaço. Por isso a gente não pode pensar o céu como um lugar aqui, como um lugar geográfico. No inglês a gente tem essa realidade, porque quando a gente fala em céu, a gente pensa às vezes no céu onde ficam as estrelas, onde fica a lua, onde fica o sol, onde o avião passa, onde vai um foguete. Mas no inglês a gente tem uma diferença, porque para esse tipo de céu, este céu cósmico, este céu geográfico, no inglês a gente chama de sky. Mas para este outro céu, que é onde habita Deus, que é esta realidade escatológica, a gente chama no inglês de heaven. Então há essa diferença entre sky e heaven. No português a gente usa a mesma palavra, a gente diz céu. Mas também a gente pode dizer eternidade, paraíso, enfim. A Bíblia utiliza várias imagens para definir o céu. Utiliza o reino de Deus, uma festa de casamento, a vida, a paz, a Jerusalém celeste. São imagens que a Sagrada Escritura apresenta para falar do céu. Mas o Concílio Vaticano II, na mesma Constituição Pastoral Gaudium et Spes, no número 39, que todo católico deveria conhecer os documentos do concílio, pelo menos as 4 grandes constituições, a Gaudium et Spes vai dizer, ela atualiza para nós como é que vai ser o céu, porque assim como a gente refletia na segunda-feira, que todo mundo quer saber como vai ser o momento da morte, o que é que acontece na morte, todo mundo quer saber como é que vai ser o céu, o que é que acontece lá, como é que se dá esta realidade. Mas a igreja vai dizer que isso não compete a nós, isto é um mistério, e isso não é o importante. O problema é que no mundo material em que vivemos, a gente quer tudo transformar no material. A gente quer tocar tudo, tudo precisa ser palpável, tudo precisa ser acessível aos sentidos. Mas isto foge da nossa dimensão, porque nós ainda não temos esta dimensão divina, esta vida divina plena. Então por isso não conseguimos compreender. Mas o concílio vai dar algumas pistas. A Gaudium et Spes vai dizer que o céu é a nova habitação, e que o céu é um mistério, mas é uma nova habitação, é a habitação onde habita a justiça, onde todos vivem justamente, onde não há necessitados, onde não há excluídos, onde não há ódio, onde não há guerra. Isso é o céu, é assim que será no céu. Ela vai dizer, é a felicidade sem fim. É uma felicidade a tal ponto que nós não conseguimos imaginar. Então você imagine o que seria uma vida feliz neste mundo. E você multiplica, e você multiplica, e você eleva a infinita potência, não é? Que é da matemática, sabe o que eu estou dizendo. E você vai... Ainda assim nós não conseguiremos entender o que é a felicidade eterna. O que é esta promessa que o Senhor nos faz. E a Gaudium et Spes diz... Porque aí tudo vai ser revestido de incorruptibilidade. Porque será uma vida vivida na comunhão fraterna, uma vida vivida na liberdade. Seremos livres diante de Deus. E nos encontraremos purificados quando Cristo entregar o reino de volta ao Pai. Este reino que Cristo veio instituir, Ele entregará de volta ao Pai este reino realizado. Por isso, vamos aqui vivendo para tentar vivermos próximos de Cristo, próximos de Deus. Esta é a ideia.
E aquilo que o prefácio da festa de Cristo Rei vai dizer: o Senhor virá para instaurar um reino da verdade e da vida, o reino da santidade e da graça, o reino da justiça, do amor e da paz. Isto é o céu. E é por isso que o céu começa aqui. É aquilo que os teólogos dizem, o já e o ainda não. Nós vivemos nessa vida um já. Podemos experimentar pela graça de Cristo já elementos do céu, elementos da vida em Deus. Mas é o ainda não, porque são apenas pequenas gotas que nós experimentaremos plenamente na eternidade. Eu termino com o texto do Apocalipse, e já peço desculpas pela extensão, mas é que o tema é muito complexo e a gente precisa tentar destrinchar para ficar o mais didático possível. Termino com a linda visão da Jerusalém celeste, do novo céu e da nova terra, do capítulo 21 do Apocalipse. João diz: vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou então: eis que eu faço novas todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede darei gratuitamente da fonte de água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Meus irmãos, que a partir dessas palavras, dessa promessa, que o Apocalipse nos enche de esperança, que a partir disso nós possamos viver na graça de Deus e possamos um dia experimentar desta visão beatífica, desta visão de Deus, e possamos viver este novo céu, esta nova terra, começando já aqui, mas que possamos chegar à glória e viver isto na plenitude. Meus irmãos, vale a pena. Comecemos pedindo a graça de Deus. Comecemos pedindo ao Senhor que nos dê este dom da eternidade, este dom da santidade, para que possamos um dia, todos juntos, nos encontrarmos, revestidos desta glória, revestidos desta incorruptibilidade, feitos pessoas novas em Cristo, e possamos habitar então como pessoas novas este novo céu, esta nova terra, tudo transformado, todos nós transformados, e poderemos aí sim viver na paz e na justiça plena, onde todos um dia nos encontraremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.